Nos próximos capítulos da novela A Usurpadora, tudo começa logo depois que a Paulina conversando com o Rodrigo, ela logo depois, quando ela tá pensando em sair, ela diz a ele que esteve conversando com a Paola sobre a questão do divórcio e ela decidiu então dar uma quantia de dinheiro à Paola além do combinado. O Rodrigo parece não gostar muito dessa situação, ele até se levanta e diz que ela, a Paola, está querendo $1 milhão. A Paulina diz a ele que sabe disso e que inclusive ofereceu a metade para ela e o Rodrigo pergunta e aí se ela não aceitou. A Paulina diz que até agora ela não aceitou, mas que espera muito que ela aceite. O Rodrigo diz a ela que não concorda com ela, com a Paulina, e ainda alerta ela que se ela ficar ali cedendo aos caprichos da irmã dela, ela, a Paulina, vai acabar perdendo tudo. A Paulina pede a ele que, por favor, que ele não se preocupe, porque ela não pretende de forma nenhuma passar de seus limites. Rodrigo fica calado e a Paulina continua dizendo que ela vai reparar lá com os contadores qual é a maior quantia que ela consegue tirar para dar a Paola. Ele continua calado e ela diz que vai fazer isso, mas que sem ela possa ali de forma nenhuma prejudicar a fábrica. Rodrigo continua ainda revoltado e diz para ela que ao ver que ela sempre está cedendo ali, a Paola vai sempre se aproveitar dela. A Paulina continua dizendo que a Paola não sabe o que faz e começa a questionar o porquê ela quer tanto dinheiro da forma que ela está. Ele fica calado e ela continua dizendo que ela está deficiente, então para que tanto dinheiro? E ele diz a ela que já falou uma vez para ela e vai repetir que tudo isso que ela quer é para viajar e ter uma boa vida ali e que essa doença não impede que ela faça isso. Ela fica calada e ele lança uma dúvida para ela, diz que isso sim, se eles considerar que de fato ela mesma esteja doente. Paulina fica calada, mas muito confusa logo depois de ele ter dito isso, e o Rodrigo continua dizendo para ela que sabe o quanto que ela, a Paola, ela é perversa e sabe muito bem que ela pode estar fingindo tudo isso. Já com a Patrícia em outra cena dizendo também a Paulina que acredita que ela está agindo errado ali, mas querendo ou não a decisão é toda dela. A Paulina diz a ela que na realidade ela não pôde pensar mais em ninguém e que tudo que ela fez foi a única decisão que ela conseguiu tomar para poder reparar pelo menos um pouco o quão mal a irmã dela fez e ela também, a família ali dos Bratton. A Patrícia agora começa a questionar ela ainda mais sobre o Carlos Daniel e pergunta a ela se então por causa disso ela vai desistir de uma vez por todas lá do amor. Só que o negócio da Paulina é pensar apenas no Edmundo e diz a ela que ela não disse um não ali diretamente para o Edmundo Serrano, mas que ela foi muito claro lá para o Edmundo que ela falou claramente para ele que não o ama e ele sabe disso. Patrícia fica calada e ela continua dizendo que ele não está enganado, que de fato ela não ama ele, que não sabe nem se poderá chegar um dia a amá-lo. Ela começa novamente a Patrícia questionar a Paulina que enquanto isso em ela dá mais dinheiro à irmã dela enquanto que já foi combinado lá no divórcio. A Paulina tenta explicar para ela que isso é a única forma de afastar ela de uma vez por todas da família dos Bratton e que essa é a única forma que ela conseguiu encontrar. Patrícia fica calada, a Paulina dá um peteco nela e depois diz que poderia ficar tempão ali conversando com ela, mas ela tem que ir buscar o Carlinhos, mas que a qualquer momento elas podem retornar a essa conversa. Patrícia continua em silêncio e a Paulina sai e ela fica ali sem saber o que fazer para ajudar a Paulina e tirar da cabeça essa loucura que ela está inventando de fazer. Já a Stephanie está aí conversando lá com o Willy e ela começa a dizer para ele que ele não pode ir lá na fábrica. Ele diz que não tá nem aí, inclusive ele nem quer, e depois ela diz para ele que ela tem que contratar um advogado para acompanhar eles lá na perícia. O Willy começa a questionar ela ainda mais e diz que para isso então ela tem dinheiro, né? Mas para mandar o dinheiro todinho ali que ele precisava, isso aí ela não tinha. Ela grita com ele dizendo que o inventário está todo parado ali esperando ela lá com sua representação. Ele diz para que ela se represente ela mesma e chama ela, gritando com ela ali de imbecil.
Ela diz que não pode fazer isso porque sobre o bebê ali, ela vai deixar ele ali sozinho. O Willie fica o tempo todo debochando dela, mostrando quem de fato ela é, só que ela parece que não tá nem querendo saber de fato ali, não tá querendo abrir o olho dela, mas ele continua dizendo que sobre o bebê, ela pode entender ali que com certeza ele não vai pra cidade de pé junto simplesmente porque ela vai lá não, e que se de fato ela quer tanto ele, ela poderia levar até ele lá na fábrica, né? Ela fica calada, sem conseguir acreditar no que ele está dizendo, mas ele continua dizendo que ele é muito pequeno ali e que inclusive pode arrumar qualquer canto ali pra socar ele e deixar lá ele quieto. Ele fica o tempo todo ali esculhambando com ela, chamando ela de imbecil e diz que ela pode fazer muito isso, e ela fala que tudo bem, mas onde é que ele vai dormir? Ele continua ali ignorante com ela, ali esculhambando, lhe faltando com respeito, e diz a ela que é simplesmente para ela levar um cesto e chama ela de estúpida. Ela fica calada, pensativa, e ele continua dizendo que basta ela levar um cesto e colocar ele lá, porque isso vai custar muito menos do que um advogado. Ela fica pensativa, mas não em dizer um monte de coisa lá com o Willie, mas na realidade na proposta que ele deu, e diz que sim, que isso é verdade, e ela nunca tinha parado para pensar nisso. Ele mais uma vez debocha dela, arregala os olhos pro lado dela e diz, mas será que nessa cabeça dela ali ela ainda pensa? E simplesmente vai embora e deixa ela ali sem saber o que fazer. Já com a Paola, ela tá dizendo que aquele mausoléu ali onde ela está morando lhe dá um tédio muito grande, sem o Carlos Daniel, sem a Leida. Ela continua muito pensativa, dizendo que ali não tem mais ninguém para que ela possa perturbar. Ela não se cala e continua dizendo que a única pessoa que ela tem ali para perturbar é a Piedade, só que ela já se cansou. Ao mesmo tempo que a Elvira chega, ela chama pela Elvira, ela vai até ali e pergunta assim, senhora. A Paola diz para que ela procure a Lalinha e traga ela ali agora mesmo. Ela fica calada e a Paola continua dizendo que ela quer saber para que ela lhe diga agora mesmo onde mora o Stephanie Willie. Ela diz que tudo bem e vai até lá, ao mesmo tempo que a cena muda novamente e mostra a Adelina entregando o telefone à vovó Piedade, e ela diz que é o seu Rodrigo que está na linha. Ela atende, chama ele de filho e pede para que ele fale. Ele pede a ela que por favor, que convide a Patrícia para tomar um café com ela mais tarde, e ela diz que claro que sim, chama ele de meu amor, e diz que ele sabe muito bem que nem precisa ele pedir isso a ela, né? Ele fica ali feliz e ela pergunta logo depois se por acaso o Carlos Daniel ligou para ele. Ele responde a ela que ainda não, e que inclusive ele já disse até isso a Adelina. Ela diz que sabe muito bem disso, mas que ela ficou pensando ali que ele poderia ter ligado logo depois que ele falou com ela. Rodrigo fica calado e a vovó começa a querer sorrir, dizendo que acredita que ele deve estar se divertindo muito, não é? Rodrigo diz que tomara, porque ele estava precisando muito disso. A vovó diz pra ele que sim, mas que essa distração lá do Carlos Daniel deve usar saia, né? Rodrigo pergunta a ela se ela acha isso mesmo. Ela diz a ele que sim, que ela tem esse pressentimento e que ele sabe muito bem que nem sempre ela se engana. Ele fica calado e a vovó agora começa a dizer um monte de coisa, dizendo que na verdade ela não está gostando nada disso. Ele fica em silêncio e ela diz que tudo bem, nós se vê a mais tarde, e ele diz que tudo bem, que inclusive quer falar com ela sobre a Paulina. Lalinha, nesse exato momento, quando ela chega na Paola, ela chega ali dizendo, pois bem senhora, estou aqui, e pergunta o que ela quer. Paola vai logo direto e pergunta a ela para que ela diga onde a Stephanie mora agora. A Lalinha, ela fica se caqueando ali, e a Paola diz a ela que agora ela não vem dizer que ela não sabe disso, né? Ela continua calada e a Paola pede que por favor que ela apenas se lembre de tudo o que elas conversaram. A Lalinha diz a ela que pode acreditar que ela não sabe, que na realidade ela sabe ir, mas que não lembra o nome da rua, nem muito menos o número da casa. A Paola diz a ela que então nesse caso ela descubra. Lalinha fica calada e a Paola diz a ela que ela descubra, e agora mesmo. Lalinha fica calada e a Paola começa a questionar ela se ela não conseguiu lhe ouvir, pergunta o que é que ela está esperando e que agora mesmo ela descubra onde que mora ela, a Stephanie e também o Willie.